Talvez o problema não seja a sua vida, mas o que você aprendeu sobre ser mulher. Hoje existem milhares de conteúdos sobre como ser melhor, mas a verdade nua e crua é que muitas mulheres ainda continuam totalmente frustradas. E não é porque elas não tentam ser melhores, mas é porque estão tentando da maneira errada. E nesse vídeo eu vou te ensinar como sair do modo de sobrevivência e ativar o modo de consciência que vai te ajudar a viver uma vida mais equilibrada, mais plena e mais feliz. E agora eu quero te fazer uma pergunta e eu preciso que você se responda com muita integridade, honestidade e verdade. Que tipo de mulher você está se tornando? E que tipo de mulher você deseja ser? Essas duas versões estão alinhadas ou elas estão totalmente incoerentes? O primeiro passo, conexão com Deus. Você não é o seu próprio Deus. E talvez quando você atribui a você todas as responsabilidades sobre como melhorar, sobre como evoluir, sobre como ser uma mulher melhor, você na verdade está colocando sobre seus ombros uma responsabilidade que nunca foi exclusivamente sua. Você já experimentou perguntar para Deus qual é o propósito da sua vida? Por que Ele te fez da maneira como fez, com suas habilidades naturais, com seus gostos, com seus interesses que são únicos? Você já experimentou perguntar a Deus qual é a sua identidade como mulher? Autoconhecimento sem conhecimento do alto só vai te tornar uma pessoa mais arrogante. Então entenda o seguinte, Deus te fez por alguma razão, Ele te criou por algum propósito. E Ele te fez da forma que fez porque Ele queria que você entendesse e descobrisse o seu lugar no mundo. Quando a gente se coloca no centro da vontade de Deus, pedindo a Ele que restaure a identidade que Ele criou para nós, nós começamos a ver um mover sobrenatural na nossa vida. Só quem vive sabe. Quando andamos em alinhamento, debaixo de obediência, você começa a ser capaz de discernir pessoas, ambientes, oportunidades, perigos. É como se o tempo todo o Espírito Santo estivesse do seu lado te guiando para tomar as decisões corretas, que muitas vezes não vai ser aquilo que você quer, mas vai ser aquilo que Deus quer para você e que de fato é o melhor para sua vida. Então essa conexão espiritual tem que ser um ritual de recalibragem diário, através de vida de oração, de estudo da palavra, de adoração. Deus, Ele sempre está acessível a nós. Muitas vezes somos nós quem nos fechamos para receber dele aquilo que precisamos. Deus vai te dar o direcionamento, só que você vai ter que ter a força e a ação necessárias para agir. Tenha aí um diário de oração, as impressões que o Espírito for te dando, os versículos que ele te apresentar, aquilo que ele te mostrar na palavra, anota, porque isso tudo vai começar a fazer sentido. É como um quebra-cabeça, onde Deus, o Espírito Santo e você vão encaixando as peças para que você entenda o que ele quer para você. Muitas vezes o mundo te incentiva a se encontrar e a fazer tudo pelo seu próprio esforço, mas a palavra de Deus nos ensina a nos perdermos em Deus para então entendermos quem somos, segundo a vontade e a palavra dele, mediante os propósitos dele. Se você tiver coragem de perguntar, Deus vai ter coragem de te responder. O segundo passo é a ativação de consciência. É lançar luz sobre as trevas, é entender o que te trouxe até aqui. Por que você está incomodada com o lugar onde você está? Entenda que todo processo de mudança começa de um desconforto, e isso não é algo ruim. Eu quero sugerir um exercício para você. Imagine-se sentando em uma mesa, de frente com as suas versões anteriores. Você realmente vai conduzir uma entrevista com as suas versões anteriores. Então você vai perguntar: como era a sua família original? Que tipo de coisas você ouvia sobre dinheiro, sobre beleza, sobre o papel da mulher dentro da sua casa? Quais atitudes e padrões você repete mesmo sem querer? Quais atitudes e padrões que você recebeu da sua família original que você sente que eram bons? Na sua vida, em quais áreas você tem frutos reconhecidos? E isso a gente vai considerar tanto os bons frutos quanto os maus frutos. Quando você tomou decisões que mudaram o rumo da sua vida, o que você estava pensando? Se fosse para você tomar essa decisão novamente hoje, o que faria igual? O que faria diferente? Questionar o seu passado, as suas escolhas, as suas decisões é algo extremamente necessário no processo de evolução, porque para você entender o seu futuro e como agir com intencionalidade, você precisa entender o que você fez de errado e o que você fez de certo. Depois você vai fazer o movimento inverso, você vai sentar com a sua versão do futuro e você vai entrevistar ela, você vai perguntar: o que você fez de diferente? Quais os hábitos que você entendeu que deveria ter, implementou? Quais foram as suas escolhas desde o dia que tomou uma decisão? O que você mudou na sua mente? Que tipo de ferramentas, que tipo de pessoas você começou a se relacionar para poder efetuar essa mudança? Sempre que a gente quer fazer um processo de mudança, a gente precisa entender o estado atual e o estado desejado e qual o caminho que a gente vai ter que percorrer entre um e outro. A maior parte das pessoas sobrevivem, elas estão o tempo inteiro no automático, elas não entendem por que fazem o que fazem, porque escolhem o que escolhem, elas só vão reagindo diante da vida, as situações vão aparecendo, elas vão tomando ações baseadas na urgência, na emergência, na dor, na rapidez de resolver tudo, e nisso elas vão se deixando para trás.
Você já viu aquela mulher que está sempre ocupada, que está sempre fazendo alguma coisa, que está sempre correndo para lá e para cá, mas ela nunca irrompe, ela nunca acessa, ela nunca consegue se tornar quem ela quer ser. E o pior de tudo é que essa mulher até sonha, ela até vislumbra, ela até consegue imaginar a vida que ela gostaria de ter. Só que ela simplesmente não chega. Isso é muito triste. Ela não acessa porque ela não vive com intencionalidade, porque ela não busca. Ela simplesmente acredita que um dia magicamente as coisas vão se resolver e tudo vai mudar, só que não vai. Porque se você não agir, se você não se movimentar ano após ano, dia após dia, você vai olhar para sua vida e você vai se sentir insatisfeita porque ainda não existe consciência o suficiente para mudar o que precisa ser mudado. Busque entender o que fez com que sua vida fosse o que ela é até agora e o que você precisa fazer para que a sua vida seja o que você gostaria. O terceiro ponto para se tornar uma mulher melhor talvez seja o passo mais negligenciado pela nossa geração, que é a valorização da vida interior. Paiô dizia que nós vivemos uma vida tanto agitada quanto vazia. Isso porque nós estamos superestimulados, mas a gente está sempre na superfície das coisas. A gente nunca consegue se aprofundar, a gente nunca consegue questionar, a gente nunca consegue se entender. Observa, por exemplo, que você já acorda consumindo conteúdo nas redes sociais. A todo momento de ócio, como quando você está numa fila, ou quando você está caminhando, ou quando você está fazendo qualquer outra coisa, você está ali ouvindo uma música, ouvindo um podcast, você sempre precisa estar estimulado. Nós nos desacostumamos com o silêncio, nós nos desacostumamos com ouvir os nossos próprios pensamentos, analisar a qualidade deles, perceber aquilo que está formando o nosso imaginário. Isso é muito sério. Se a bateria do teu celular acaba, você fica nervosa, fica ansiosa ou entediada, isso significa que você está se tornando incapaz de passar tempo na sua própria companhia. Muitas das coisas que você acredita que pensa hoje e que são pensamentos legítimos seus, na verdade foi formado na sua mente por influência, por repetição. Não é algo seu, mas é algo que você normalizou e absorveu porque é o que está todo mundo fazendo, é o que está todo mundo falando. E isso é muito grave. Tire um tempo para reflexão, para escrita ativa, para ter um silêncio. Você não precisa de 2 horas por dia fazendo isso. Uma caminhada leve, de 20 minutos, de 10 minutos, em silêncio, sem estímulos externos, apenas ouvindo seus próprios pensamentos, um tempo escrevendo aquilo que vem à sua cabeça, isso tudo já vai te ajudar a organizar a sua vida interior, sair um pouco das redes e começar a perceber a vida ao seu redor acontecendo. A partir do momento que você seguir esses 3 passos que eu te passei nesse vídeo, conexão com Deus, ativação de consciência, valorização de vida interior, isso por si só já vai te tornar uma mulher mais centrada, mais equilibrada. Mas deixa eu te falar uma coisa com muita verdade, todas as mulheres vão envelhecer, mas nem todas vão amadurecer. E infelizmente muitas não vão amadurecer porque elas vão fugir a vida inteira do lugar do confronto, do lugar do desconforto. O processo de ativação de consciência é um lugar de extremo desconforto. A partir do momento que você começar a fazer entrevista com você mesmo e começar a ver as respostas, vai doer. Só que você tem 2 opções, ou ficar na posição de orgulho, evitando a dor, fugindo de tudo aquilo que te faz pensar e te faz questionar a sua própria vida, ou moer o teu orgulho, pedir orientação de Deus, deixar Ele desconstruir aquilo que é necessário e reconstruir aquilo que é preciso e viver uma vida mais feliz. Se você se colocar no centro da sua própria vida como um fim em si mesma, você nunca vai conseguir entender o significado de transcendência, você nunca vai conseguir entender o significado de plenitude. E plenitude não quer dizer que a sua vida vai ser perfeita em todos os aspectos. Significa que você sempre vai dar um significado ao que te acontecer e vai saber fazer dela um lugar melhor para se viver. Agora me conta nos comentários, o conteúdo desse vídeo fez sentido para você? Qual passo você acredita que vai ser o mais desafiador na sua jornada? Curte esse vídeo, compartilha, envia para uma amiga, se inscreve no canal, porque assim o YouTube vai entender que o meu conteúdo é relevante e vai poder levá-lo a outras mulheres. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau!